Na sequência, eu gostaria de chamar para falar com vocês ele que é graduado em agronomia pela Instituição Universidade de Brasília, UNB, mestrado em fitopatologia pela Universidade de Brasília também, tem experiência junto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, curso de certificação fitossanitária, Escola Nacional de Gestão Agropecuária, Enagro Goiânia, chefe da Divisão de Certificação Fitossanitária Internacional, Auditor Fiscal Federal Agropecuário, Coordenação Geral de Fiscalização e Certificação Fitossanitária do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Vamos receber, para proferir a palestra técnica, resultado da auditoria da União Europeia, alinhamento das ações, Eduardo Henrique Porto Magalhães, Coordenador Geral de Fiscalização e Certificação Fitossanitária Internacional. Obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, eu represento o Ministério da Agricultura e Pecuária em Brasília. É uma ótima oportunidade estar presente com o setor privado, é sempre bom ter essa parceria setor público e privado. Bom, o que significa todas essas letras, o que é a nossa responsabilidade no Ministério da Agricultura? Basicamente, nós somos responsáveis por todos os aspectos sanitários, fitossanitários que envolvem uma exportação e uma importação. Então, por isso... Onde que eu passo? Isso. Pronto. Então, por isso, nós somos o ponto de contato que a União Europeia definiu para tratar sobre o tema de auditoria, que a União Europeia realizou aqui em São Paulo, em relação à lima ácida produzida no Brasil. Também gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite e deixar a mensagem que o Ministério está sempre à disposição. Nós trabalhamos para atender a demanda do setor, nós trabalhamos por vocês, então é preciso que vocês reconheçam as pessoas do Ministério, não seja essa figura abstrata, que é o mapa, para que vocês apresentem demandas que a gente possa acessar novos mercados, tornar mercados mais competitivos para os produtos brasileiros. Bom, o que levou à auditoria que a União Europeia realizou aqui no Brasil? Foi a detecção de Xanthomonas citri e de Eucinói nos pomares, nos frutos de lima ácida produzidos aqui no Brasil e enviados para a União Europeia. Esses números, de forma isolada, podem não parecer, fora de contexto, que é um problema sério. 46 detecções de cancro cítrico em 2022, 22 de Eucinói, verrugose em 2022. Mas se nós analisarmos, por um efeito comparativo do que nós realizamos na importação, por exemplo, nós suspendemos a importação de batata do Chile, batata semente, por 4 detecções de praga quarentenária. Nós também suspendemos a importação de maçã da Argentina, nós que somos o principal mercado de maçã da Argentina, por conta de 15 detecções de pragas quarentenárias. Então, esse número extrapolou muito o que é razoável no comércio internacional. Isso levou a um pedido, uma solicitação da Direção-Geral de Saúde e Segurança Alimentar, é o órgão, a autoridade fitossanitária competente da União Europeia, para que a gente demonstrasse o que vem sendo feito para mitigar esse problema. Essa auditoria foi planejada há mais de um ano. Nós se reunimos com a direção geral, com a DG Santé, nós explicamos como é feito o sistema de certificação brasileiro, nós também explicamos quais são os atores envolvidos, a responsabilidade de cada um, de produtores, de exportadores. Mas o ápice ocorreu em 22 de junho, há menos de 2 meses, quando a equipe de auditores da União Europeia visitou os pomares aqui em São Paulo para verificar, de fato, que as ações que estão no papel estão sendo realizadas por eles. Bom, mas o que significa encontrar praga em um fruto produzido no Brasil que foi exportado para a União Europeia? O Brasil assumiu um compromisso, quando pretende exportar algo para a União Europeia, de cumprir com o requisito fitossanitário, com o regulamento europeu que está expresso pela Diretiva 2072 de 2019.
No caso de frutos lima ácida, existem 4 dispositivos que nós temos que cumprir. Qualquer produtor, exportador que deseja enviar esses frutos para a União Europeia, ele tem que cumprir quatro objetivos, que cada um refere-se a algum risco que está associado com praga e quais são as medidas que devem ser feitas para minimizar esse risco. Por exemplo, não é permitida a presença de folhas e pedúnculos no limão Tahiti. Nós temos que evitar a presença de cancro cítrico, não podem ter sintomas, não podem ter mosca das frutas, enfim, outras pragas que nós já consideramos ausentes aqui no Brasil. Em relação ao cancro cítrico, existe o item 58, que dispõe medidas que devem ser aplicadas pelo país exportador para garantir o acesso daquele fruto no mercado europeu. Então, são medidas que devem ser executadas pelos produtores, eles devem garantir que suas propriedades e as redondezas foram submetidas a tratamentos culturais apropriados, passaram por medidas de manejo adequadas. Eles devem garantir também que, durante o beneficiamento no packing house, aquela fruta passou por um tratamento adequado, com hipoclorito de sódio, ortofenilfenato, eugenol. Existe uma lista de tratamentos possíveis a serem realizados. Inspeções oficiais devem ocorrer em cada uma dessas etapas, no campo de produção, no packing house, e a inspeção final no porto, por exemplo. E todo esse sistema ele tem que ser registrado, ele tem que ter uma rastreabilidade. Isso garante que uma fruta, uma caixinha de limão Tahiti, ao chegar na Europa, por exemplo, no porto de Algeciras, na Espanha, com detecção de uma praga, seja possível saber que aquela fruta foi inspecionada no Porto de Santos, que aquela fruta passou por um tratamento num packing house em Araraquara e que foi produzida num pomar em Catanduva, por exemplo. Tudo isso é um requisito e tem que ser cumprido. Além disso, a detecção de Elsinói representa uma falha num princípio básico da diretiva europeia. Existem 3 espécies de Elsinói que são consideradas ausentes no território europeu. Então, a detecção de qualquer uma dessas espécies em qualquer produto vegetal já implica numa medida fitossanitária. Aquela carga pode ser destruída ou devolvida pela simples presença desse organismo. Não existem medidas específicas na diretiva, mas essa praga não pode estar presente. A nossa primeira ação, quando a gente se deparou com essa situação, foi tentar descaracterizar um pouco o problema. A gente sabe que o limão Tahiti ele é exportado basicamente para servir para drinks na gastronomia na União Europeia. Então, é fruto para consumo. Então, o que a gente tentou argumentar é que o fruto ele passa por várias medidas de manejo, ele passa por um tratamento. Então, mesmo chegando na União Europeia com sintomas, existe uma baixa quantidade de inóculo presente no fruto e, ainda assim, ele deveria encontrar um hospedeiro suscetível, em condições climáticas apropriadas, e que todo esse cenário é muito improvável de ocorrer para frutos que vão ser consumidos. E, inclusive, é um resultado que já foi expresso por uma agência europeia que avaliou todas as formas na qual o cancro cítrico poderia ingressar na Europa, seja por semente, por frutos, por material propagativo para plantio, mudas. E eles perceberam que, em frutos, a transferência de um inóculo viável para um hospedeiro suscetível é um fator crítico. Então, a probabilidade de ingresso de cancro cítrico na Europa por frutos ela é praticamente improvável. Esse relatório está vigente desde 2014. Nós colocamos isso na mesa para tentar descaracterizar, diminuir um pouco o problema, mas o problema é crítico. Então, o Ministério da Agricultura lançou algumas ações emergenciais. A primeira dela foi a suspensão de qualquer unidade de produção de pomares e de packing houses que estivessem envolvidos em alguma detecção de cancro cítrico na União Europeia. Então, a partir do momento que aquele fruto foi detectado com cancro cítrico por um ponto de ingresso na União Europeia,
aquele pomar, aquele packing house seria suspenso por 60 dias. Essa medida entrou em vigor em 1º de julho de 2022, e outra medida foi feita logo em seguida, que foi o cadastramento obrigatório para qualquer exportador ou produtor que deseja enviar frutos de lima ácida para a União Europeia. Essa medida entrou em vigor a partir de 1º de agosto de 2022, e é uma quebra de paradigma na forma como o Ministério atua, porque nós não somos anuentes na exportação. A gente não deseja participar da exportação, porque cada vez que o Ministério coloca controles na obrigação, ele gera custos para o produtor. Ele prescreve tratamentos, ele prescreve testes laboratoriais, existe movimentação de contêiner para a inspeção. Então, a nossa ideia é sempre se manter fora da exportação, a não ser que tenha que cumprir alguma exigência de um país importador. Essas medidas surtiram efeito no primeiro momento. A gente percebe que, depois de julho de 2022, o número de carregamentos com não conformidades na União Europeia diminuiu drasticamente e se manteve baixo. Esses números podem parecer baixos, mas no cenário, como eu informei anteriormente, de comércio nacional de produtos vegetais, eles ainda são alarmantes. Mas a ideia que a gente quis passar aqui para os auditores europeus é que as nossas medidas, elas são eficazes, elas poderiam ser implementadas como obrigatórias. É claro que outros fatores podem estar envolvidos nessa diminuição de detecções de cancro cítrico na União Europeia, fatores climáticos, preço de insumos, mas a gente quis passar essa mensagem, a gente quis que as nossas medidas fossem ratificadas como obrigatórias, porque a gente acredita que elas podem ser operacionalmente viáveis, e nós não queríamos esperar uma medida unilateral da União Europeia que poderia ser mais restritiva. A auditoria foi feita, baseada no Estado de São Paulo. Nós analisamos os pontos críticos nas unidades de produção, nas unidades de consolidação, que são os packing houses. O órgão estadual de defesa e sanidade vegetal, a CDA, participou ativamente da auditoria, também foi avaliado, e o Ministério da Agricultura, na condição de autoridade fitossanitária do Brasil. Então, nós percorremos diversas cidades no interior de São Paulo, Mojimirim, Catanduva, verificando os campos de produção, com apoio grande da equipe da CDA. Também vistoriamos os packing houses para ver a questão dos tratamentos, como eram feitos os controles de beneficiamento dos frutos. Os controles oficiais do MAPA também foram verificados em Bauru, principalmente, que hoje é o polo que concentra a maior quantidade de certificações de frutos de lima ácida, e também nos aeroportos, que são pontos de saída e certificação do Ministério da Agricultura. Alguns pontos negativos foram observados durante a auditoria e depois passados para o Ministério da Agricultura por meio dos auditores que estavam aqui. A primeira questão é em relação ao Elsinói. Elsinói nunca esteve no radar do Ministério da Agricultura. Antes de 2020, a gente não tinha nenhuma detecção dessa praga, nenhuma exportação teria sofrido algum rechaço por conta de presença de verrugose. E essa falta de orientação e controle específico para verrugose foi um ponto observado pelos auditores, e que provavelmente demandará alguma ação ou de orientação ou de medida obrigatória para quem deseja exportar frutos. Outro ponto observado foi nas unidades de produção. Como eu mencionei anteriormente, o produtor que deseja exportar, ele tem que adotar medidas culturais e tem que registrar isso. E eles perceberam que algumas unidades, algumas propriedades não realizaram as medidas que são obrigatórias. E foi alegado custos, preço dos insumos, porém, se o produtor deseja exportar, ele tem que se ater ao requisito fitossanitário, independente do custo do insumo. É um ato voluntário exportar, então ele tem que se ater ao que é pedido e fazer independente dos custos envolvidos. Outra questão é que a vizinhança não é considerada. A vizinhança hoje é um requisito fitossanitário. Não, por exemplo, se existem pomares abandonados em volta, isso tem que ser
checado pelos exportadores, pelos produtores, e para ali também não ter a presença de cancro cítrico. Outro ponto que foi considerado como uma fragilidade no sistema brasileiro foi a questão de rastreabilidade. Então, a formação de lotes pelos packing houses é uma prerrogativa dos exportadores. Eles têm o direito de formar o lote da forma que for mais conveniente para eles. Mas a formação de lotes ela é muito complexa e foi difícil explicar e foi difícil entender pelo lado dos auditores europeus, e que muitas vezes não possibilita identificar corretamente qual foi a unidade de produção que deu origem àquele lote. Existe a necessidade de harmonizar o tamanho dos frutos, o calibre dos frutos em um lote, e isso muitas vezes faz com que uma caixa tenha frutos de diversas unidades produtivas. E isso, no ponto de vista da Europa, isso é uma falha no atendimento do requisito deles. Outra situação observada foi a mistura de frutos de diferentes estados que possuem diferentes condições fitossanitárias em relação à praga Xanthomona citri. Então, um fruto, por exemplo, de uma área livre pode ser processado num packing house em São Paulo, onde a praga está presente, e ao final ele vai adquirir o status de São Paulo. E isso implica numa dificuldade de rastrear aquele fruto realmente de onde ele foi produzido, além de comprometer quando a gente pensa na situação inversa, um fruto produzido em São Paulo, onde é uma área que cancro está presente e que vai, por exemplo, para a Bahia, ser processado numa área que não existe cancro e acaba sendo exportado por um porto localizado no Nordeste. Foi uma situação também que foi observada em 2 casos e que fragiliza a questão de controles internos do Ministério da Agricultura e das agências estaduais de defesa sanitária. Outro ponto observado como fragilidade é a presença simultânea de 2 sistemas no estado de São Paulo. O sistema de mitigação de risco, um sistema no qual admite a presença da praga. A praga pode estar no pomar em até 1%, mas, ao mesmo tempo, a intenção daquele pomar de exportar para a União Europeia faz com que esse requisito seja conflitante, porque a União Europeia exige ausência de sintomas. Então, você não pode ter um pomar que declara presença de até 1% de cancro cítrico e, ao mesmo tempo, ele atende o requisito europeu dizendo que não foram encontrados sintomas. Isso foi um ponto observado, uma fragilidade que nós teremos que corrigir de forma proativa, antes que chegue um relatório obrigando essa correção. Outro ponto observado no âmbito do Ministério foi relacionado com a certificação internacional. Então, essa ausência de rastreabilidade que eu mencionei anteriormente, ela fragiliza o controle final, uma vez que a gente já não tem mais controle, não tem mais como saber de onde realmente aquela fruta foi produzida, se ela veio de uma área em Minas Gerais, se ela veio de uma área onde a praga está presente ou onde a praga está ausente. E isso acaba infringindo o regulamento europeu. Outro ponto observado foi a sobrecarga de trabalho no Vigiagro, que é a Vigilância Agropecuária Internacional, o órgão do Ministério da Agricultura responsável por essa certificação. Por exemplo, em Bauru, a unidade que nós visitamos, hoje ela é responsável por 60% da certificação de citros para exportação, de lima ácida. E a lima ácida que é exportada para a União Europeia, que é exportada para a América do Sul. E se fosse apenas a lima ácida, ainda assim, já haveria uma sobrecarga de trabalho, porque em meses de pico, 800 containers são exportados para a União Europeia, e ela concentra 60% desse trabalho. E ela não trabalha só com citros, é um polo produtor de amendoim, é um polo que vem crescendo a produção também de abacate. Nós estamos acessando vários mercados com abacate. Então, não raro, existe uma demanda de 60, 50 containers diariamente, e nós só temos um fiscal nessa unidade. E essa sobrecarga ela gera fadiga e ela gera erro. E a gente observou a presença de erro nessa certificação final. Então, não adianta ter um sistema muito robusto se a última etapa ela tem falhas por conta de fadiga, por conta de erro humano. Bom, quais são os próximos passos? Nós ainda não temos uma medida
efetiva que vai ser tomada perante esse cenário de detecções de cancro cítrico e de eucinói. Nós vamos receber um relatório de auditoria nos próximos meses. Esse relatório a gente vai ter a capacidade de rebater, de argumentar e de colocar uma posição. Caso a União Europeia identifique uma ação emergencial que deva ser tomada, eles vão realizar uma recomendação e a gente vai ter que apresentar um plano de ação para endereçar essa recomendação que eles fizeram. Todo esse conjunto de informações vai ser apresentado aos 27 Estados-membros da União Europeia para deliberação e ali sim a formação de um relatório final onde vai estar as medidas sanitárias que vão ser adotadas para o Brasil no caso de exportação de lima ácida. Agora, como eu já disse, a gente ainda não tem esse relatório, tem uma previsão de até o final do ano receber esse relatório, mas a gente já recebeu um feedback dos auditores europeus do que a gente pode enfrentar no futuro. Uma das as possíveis medidas fitossanitárias que podem ser adotadas é a suspensão do Estado de São Paulo para exportação de lima ácida para a União Europeia. A gente acredita que essa medida ela é restritiva e muito restritiva e que provavelmente não vai ser adotada pela União Europeia, porque também existe uma dependência da lima ácida brasileira pelos Estados europeus. Nós fornecemos quase 80% da lima ácida importada por eles. É claro que a gente não pode ficar segurando esse fato e deixando de adotar os controles. Eles podem, enfim, encontrar outros parceiros, o México pode começar a fornecer mais lima ácida para eles. Mas essa é uma medida que está na mesa deles e foi informada para a gente como uma possibilidade ainda no início do ano. Uma segunda medida seria a adoção de locais ou lugares livres de praga. Essa terminologia ela é conhecida internacionalmente como o local livre de praga, se refere-se a um talhão e o lugar seria a propriedade. Então, cada produtor deveria certificar um local, ou um talhão, ou a propriedade inteira, e garantir, durante toda a temporada, que nenhum fruto apresentaria sintoma de cancro cítrico. Isso também dependeria de seria um custo muito elevado para o Estado, porque a nossa presença na propriedade seria quase constante, para garantir que esse local ou esse lugar permanece livre da praga. E a simples detecção de um fruto, aquele local ficaria impedido de exportar para a União Europeia até que ele conseguisse reativar o reconhecimento de um local lugar livre, e isso poderia levar alguns anos. A terceira medida que foi informada é a suspensão de unidades de produção e unidades de consolidação, ainda motivada pela detecção aqui no Brasil. Então, imagine um cenário onde uma caixa é apresentada para inspeção em Bauru, é identificada a presença de cancro cítrico, talvez eucinói, naquele carregamento. Ali já implicaria que o packing house que processou aquele fruto não poderia mais enviar nenhum produto para a União Europeia e a origem, a propriedade, a fazenda que produziu aquele produto também estaria impedida de exportar para a União Europeia durante aquela temporada. Nós acreditamos que essa vai ser a medida com maior propensão de ser aceita pelos Estados-membros, mas ainda assim, estamos no cenário de hipóteses aqui, diante de um feedback que foi dado a nós de uma maneira informal. Bom, em todo caso, assim que o Ministério da Agricultura for cientificado de quais as medidas que devem ser adotadas, nós vamos compartilhar essas medidas com todos os produtores, exportadores, porque são os maiores interessados em atender essas medidas e manter o compliance. E a gente vai pensar em algo que possa ser feito aqui a nível de Brasil, operacional, que não traga tantas restrições para um setor que já está fragilizado, e apresentar isso para que possivelmente no ano que vem seja adotado. Bom, são essas as informações que nós temos até o momento. Eu gostaria de poder passar novamente a mensagem que o Ministério da Agricultura está à disposição para vocês, para atender a demanda. Também, eu trabalho no Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, nós também somos responsáveis pelo registro de fertilizantes, de agrotóxicos, de agroquímicos,
Então, a necessidade de vocês tem que ser passada para a gente poder trabalhar em prol do setor. Obrigado. Muito obrigado ao Eduardo Henrique Porto Magalhães.